A Juliana Santos é o reflexo de um novo profissional que surgiu no mercado e que já tem espaço certo, o social media. Trabalhar no ambiente digital, mas aliando recursos tradicionais, como o relacionamento, para posicionar clientes e atrair novos negócios. Essas são as principais ferramentas desta empreendedora, que do limão fez uma limonada. O negócio dos sonhos de hoje mostra que o céu é o limite e que as mídias digitais são a nova fronteira do mercado para alavancar empreendimentos e se posicionar como autoridade na área em que atua. Vamos conhecer mais? Meu nome é Juliana, eu tenho 23 anos, atuo na parte de social media, sou formada em publicidade e trabalho nessa área há mais ou menos 6 anos. Eu entrei no mercado de trabalho aos 14 anos. O meu primeiro emprego foi numa loja de R$1,99. Então eu só precisava realmente de uma grana, tinha já o espírito de não depender dos meus pais na época, então comecei primeiro a minha jornada no mercado de trabalho por aí. Então eu pulei de uma loja de R$1,99, fui trabalhar em shopping, só que eu não cheguei na área da publicidade dessa forma. Eu primeiro fiz biotecnologia e fiz economia fora do Brasil, então foram outros cursos que eu fui fazer a graduação, mas eu não me encaixava, eu sentia que não era pra mim. Eu não era feliz fazendo aquilo, e até que chegou um momento onde eu conversei com a minha irmã, que ela é psicóloga, e a gente trocou uma ideia mesmo de irmã para irmã, até, para saber sobre as minhas características. Ela começou a relembrar de coisas na minha infância e durante a minha adolescência que eu gostava e eu não percebia. Como, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que gostava de esporte. Sempre fui uma pessoa ativa. Só que eu nunca gostei de esportes, por exemplo, parece até simples, mas eu fazia natação, nadei profissionalmente e jogava handball profissionalmente também. Só que eu gostava muito mais do handball do que da natação, porque a natação eu ficava sozinha, eu nadava sozinha. E no handball eu tinha um time, eu tinha as pessoas junto comigo. Mesma coisa em escola, eu sempre adorei apresentação, feira de ciências, que lidava com o público, que lidava com trabalho em grupo, e eu sempre gostei dessa parte. Até que ela comentou comigo: Ju, você já viu sobre publicidade e propaganda? E daí eu falei, não, vou dar uma pesquisada. E aí eu fui pesquisar sobre publicidade e propaganda e me encantei. E falei, acho que é isso. Um pouquinho antes de eu cursar publicidade, meados de 2018, eu comecei a trabalhar como social media, sem saber que existia a profissão social media, numa loja de roupa aqui em Brasília. Foi, vamos dizer assim, o meu primeiro contato com o mercado de social media. Nesse período de trabalho dessa loja, eu fui convidada a conhecer uma agência de publicidade que viu o meu trabalho e veio conversar comigo a respeito se eu queria um emprego e começar a trabalhar ali naquela agência. E foi onde eu fiz a minha primeira transição de vamos dizer assim, de uma pessoa que não sabia nada, ainda não cursava publicidade, e fui trabalhar de fato em uma agência. Inclusive esse espaço que a gente está gravando aqui hoje foi o meu segundo estágio. Eu estagiei, aí eu já tinha entrado na área da publicidade, e aqui foi onde eu aprendi, basicamente foi a porta de entrada onde eu aprendi quase tudo que eu sei. Eu aprendi a mexer nas ferramentas que eu não sabia, eu aprendi de fato como é que funcionava o dia a dia de uma social media no mercado de trabalho, e aqui eu até falo que foi uma escola. Foi algo que abriu muitas portas do mercado de trabalho para mim, e foi onde eu fui recebendo propostas maiores, salariais, e migrando de agências em agências devido ao meu trabalho. O meu chefe daquela época, do meu segundo estágio, hoje em dia é meu sócio, a gente trabalha junto. Cuidei de Senado Federal, cuidei de redes sociais de Senado Federal, cuidei de outros órgãos públicos, de campanha eleitoral, toquei a criação de conteúdo de uma campanha inteira. Então eu tive grandes feitos como CLT, mas eu sentia que eu precisava de mais. Eu sentia que o CLT tinha aquele negócio de cumprir o horário e tal, e eu não me via nesse perfil, porque eu era muito produtiva quando veio a pandemia, né? Eu era muito produtiva em casa. Eu não me sentia confortável, achava que também eu perdia muito tempo, vamos dizer assim, da minha vida ali presa. Se as coisas funcionavam em horário comercial, eu não tinha essa flexibilidade.
Além de questões, obviamente, salariais, que eu achava que o CLT não valorizava muito o funcionário, que você era só apenas um funcionário substituível. Então, eu achava que eu precisava fazer essa transição, mas óbvio, eu tinha vários medos, eu moro sozinha, eu ficava nessa, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou ter dinheiro amanhã para fazer tal coisa? Será que vai ter o dinheiro para o aluguel? Então, ainda era um medo meu. Até que no final de 2022 agora, em outubro, eu participei de uma campanha eleitoral e, vamos dizer assim, isso sugou de fato a minha saúde mental mesmo. Eu realmente fiquei esgotada, eu estava fazendo absolutamente tudo que não era nem a minha função. Toquei a campanha deu certo, o político foi reeleito, mas eu acabei chegando num ponto onde eu já estava no meu ápice, onde eu não era valorizada, onde eu era cobrada constantemente e mesmo assim estava entregando muito mais do que era a minha função. E chegou um momento que eu falei, não é isso que eu quero pra mim mais, e eu saí. E foi quando eu fiz a transição de carreira. Então, no começo, essa transição, vou dizer que foi difícil. Eu ficava me perguntando se era realmente isso que eu precisava, se era realmente isso que eu queria e, principalmente, se eu tinha capacidade de fazer isso. Eu não quero trabalhar para alguém, trabalhar para um sonho de alguém. Eu prefiro trabalhar para o meu sonho, para as coisas que eu sonho para mim, para os desejos que eu tenho, para as coisas que eu quero alcançar. Literalmente eu me vi com 0 clientes, isso final de outubro para novembro, 0 clientes, porque eu tinha focado, no CLT, 0 clientes. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Se eu tenho que pagar a conta, se eu tenho que tocar a minha vida, vou voltar pro CLT? E aí eu fiz entrevistas de emprego em outros lugares e, coincidentemente, todos me chamavam, todos olhavam o meu currículo e falavam assim, nossa, você é perfeita pra vaga. No entanto, era um salário muito baixo pra ficar de 8 a 18 e num padrão de vida que hoje em dia eu vivo, não fazia sentido, não ia dar, as contas não iam fechar. E eu falei, não, é isso mesmo, vou ter essa virada de chave. Foi quando eu comecei a me posicionar no digital, isso tem o quê? Agora 5 meses. É pouco tempo, e só que eu já tinha 6 anos de bagagem. E foi quando eu comecei a fazer isso, e os clientes começaram a chegar. Começaram a chegar, e eu comecei a ter até perder um pouco de tempo, porque eu tava muito presa ali na reunião, na gestão, de atender muita gente. Eu faço tráfego pago também, além de social media, então eu cheguei a subir campanhas pra mim de tráfego pago e começou a chover mensagem no meu celular e eu não dava conta de atender. Eu tive até que desligar as campanhas, porque eu não conseguia atender todo mundo que chegava buscando serviço de social media. E aí eu saí de um cenário de 0 clientes para 10 a 15 clientes, faturando muito mais, faturando 3 vezes mais do que eu faturava como CLT. Eu comecei a ter mais procura no meu trabalho quando eu comecei a me posicionar como social media e mostrar para as pessoas o que eu fazia. Então, primeiramente teve essa mudança de autoridade, eu comecei a ser convidada por outros profissionais de outras cidades para, por exemplo, ministrar consultoria, ministrar aulas, fazer lives, montar aulas para outros cursos, ensinando as pessoas a se posicionarem no digital também. Eu consegui também pagar as minhas contas sem me preocupar se vai dar certo ou não. Esse medo ficou para lá, hoje em dia eu já sei que eu consigo, hoje em dia eu já vejo mudanças, já vejo os meus clientes tendo resultados, me dando os feedbacks super positivos e o propósito agora, hoje em dia, do meu trabalho, além de impulsionar negócios e empreendedores, ajudar também outras pessoas, outras meninas que estão nessa área também, a lidarem com essa profissão e viver essa liberdade que hoje em dia, graças a Deus, eu consegui conquistar. E hoje em dia eu sou empreendedora, hoje em dia sou infoprodutora, estou montando meu próprio curso para ensinar também outras social medias a trabalharem no mercado. Hoje em dia também presto mentoria e, obviamente, sou a minha própria empresa, tenho outros funcionários trabalhando comigo para dar conta aí da demanda dos empreendedores e dos negócios locais que eu trabalho, não só em Brasília, como fora também de Brasília, atendo outros clientes nessa área também. Eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais sobre soluções que os empreendedores e profissionais também da mesma área de trabalho que eu, social medias, podem ter através das redes sociais. Então, por exemplo, coisas que às vezes pra gente é muito simples, para o empreendedor faz muita diferença.
Então, quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo, eu falei, não, tem como eu monetizar isso também de alguma forma. Então, foi quando eu abri as mentorias e as consultorias. Primeiro eu falo de posicionamento de marca, construção de autoridade, a análise do perfil que essa pessoa precisa fazer. Falo também da construção da persona. Às vezes a gente acha que a persona tem que ser aquela pessoa, é Maria, com tantos anos, mora em tal lugar, mas na verdade a persona é aquela pessoa, aquele cliente ideal que não reclama do seu serviço, que te elogia, que paga o seu serviço e volta várias vezes. Então, nesse segundo encontro que eu faço dentro da minha consultoria, eu ensino sobre criação de conteúdo na prática mesmo. Então, eu mostro o que um conteúdo numa rede social precisa ter, os pilares que ele precisa ter para que ele realmente se conecte com a sua audiência e te dê algum resultado. Nessa parte também dessa criação de conteúdo, eu ensino como é que você monta um fluxo de organização de uma criação de uma linha editorial para uma rede social, como é que você monta o conteúdo, como você organiza um cronograma para sua rede social. As pessoas começaram a procurar. Então, por exemplo, eu tive clientes de São Paulo, de grandes empresas, de construtoras ou de clínicas médicas que vieram me mandar uma mensagem e falar, comecei a te acompanhar no Instagram, vi que você está dando mentoria e gostaria de saber mais a respeito para treinar a minha equipe de marketing. Então, eu comecei a prestar essas mentorias também para empreendedores, além também do social media. Então, foi mais ou menos nesse sentido, através de eu criar conteúdo para rede social. E quando eu divulguei que, de fato, eu estava fazendo esse serviço, as pessoas começaram a me procurar sobre a mentoria, sobre consultoria, tanto para empreendedores, para equipes de marketing, quanto para social media também. Como é difícil prospectar o primeiro cliente, eu acho que essa é a dúvida, a pergunta de milhões que toda social media tem. Acho que o mais difícil é a gente ser ouvido. Então, para a gente conquistar um cliente e prospectar esse cliente, geralmente é muito mais fácil quando ele vem de uma indicação. Agora, quando ele não vem de uma indicação, como é que você faz? Você fica, meu Deus, como é que eu vou abordar aquela pessoa? Muitos vieram, no meu caso, vieram de indicação, mas outros eu tive que prospectar no começo. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu me posicionei, eu comecei a criar conteúdo, e eu tenho uma técnica que eu uso, que primeiro, antes de eu prospectar, eu me relaciono com ele. Então, eu vou lá, siga o cliente na rede social, comente suas fotos, reage nos seus stories, vou comentando, vou compartilhando, vou conversando com ele no direct pra gente estabelecer uma relação. E aí eu começo a perguntar se, obviamente, ela já tem alguém que gerencia a rede social dela, até porque se tiver um profissional não faz sentido eu continuar a minha prospecção. Então eu respeito esse espaço também, então eu pergunto a respeito disso, ele vai responder se a pessoa tem ou não. E depois eu começo a falar que eu acompanho a rede social dele, ele já vai ver que eu já interagi com ele outras vezes, então ele já vai ter aquela pessoa engajada ali no seu negócio e começa a trazer um pouquinho de uma análise. Apresento o que pode ter de mudança, obviamente não falo tudo, porque eu vou oferecer o meu serviço, mas foi assim que eu comecei a prospectar. Então, analisei o perfil, e daí ele me respondia. E aí eu falava, eu faço isso e isso para o meu cliente, para cliente X. Ou então eu mostrava meu portfólio. Se eu não tinha nenhum cliente na época, eu mostrava meu portfólio que eu tinha montado em estágios, tinha montado em agência. Agora, se fosse o caso de eu já ter clientes, eu já mostrava os resultados desses meus clientes, mostrava o que eu fazia e falava, se você tiver um interesse de conversar comigo a respeito do seu negócio, eu quero te pedir o seu contato pra gente que possa conversar sem compromisso. E vou te falar que das 10 prospecções que eu fiz, eu acho que pelo menos 8 me responderam dessa forma. Então foi uma prospecção que eu vi que funcionou, mas obviamente a prospecção ativa, né, que a gente chama, ela é muito mais difícil, as pessoas às vezes não têm tempo, as pessoas às vezes não querem escutar, as pessoas acham que você tá ali só pra ganhar o dinheiro delas. Eu tenho propósito no que eu faço e eu amo o que eu faço, então eu queria de fato ajudar ele também a faturar mais. A ganhar mais visibilidade de alguma forma. E hoje em dia eu falo que a empresa que não tá no digital, ela literalmente não existe, e a tendência de mercado é essa. Eu até uso uma frase que eu falo nas minhas redes sociais e repito constantemente nos meus stories, que é: o seu cliente, ele tá na internet assim como você. Então, assim como eu uso minha rede social, o seu cliente também usa sua rede social, assim como você, empreendedor, também usa sua rede social. Então, o posicionar no digital é extremamente importante. O que o cliente recebe quando ele contrata um serviço de social media? No meu caso, primeiramente, a gente faz um briefing. Então, eu primeiro entendo o negócio do meu cliente, eu envio um documento para ele preencher com acessos de redes sociais, quais são os concorrentes dele. É uma pesquisa de mercado mesmo, para eu entender o negócio dele, como é que ele funciona, quais são os meses que ele fatura mais, quais são os meses que ele fatura menos. Depois, eu começo a parte de estruturação do perfil, que eu ali estruturo foto de perfil, eu estruturo destaque, eu estruturo a bio do Instagram, porque, vamos dizer assim, a nossa porta de entrada de uma pessoa que chega é a nossa vitrine de shopping.
é a nossa bio do Instagram. Então eu estruturo essa parte, depois a gente entra na parte de criação de conteúdo. Então na criação de conteúdo, se for um cliente, por exemplo, autônomo, um profissional autônomo, ou que seja um dentista, um médico que não tem um consultório, ele é o próprio produto, então eu faço um direcionamento de stories, a gente monta roteiro de story, ele recebe isso, e caso ele tenha alguma coisa física, a gente faz momento de produção, então a gente tira fotos profissionais, a gente faz cobertura de stories orgânicos, para que ele tenha material pra gente trabalhar na rede social. Então ele recebe também uma criação de conteúdo. Junto a gente também monta uma linha editorial, que são os temas que a gente vai abordar e quais estratégias também a gente vai trazer para a rede social para que ele tenha uma comunicação mais assertiva. Ele também tem essa interação com a audiência dele, com os seguidores dele. Isso é parte também do trabalho do social media. E obviamente a gente também faz várias reuniões de alinhamento para que a gente consiga fazer um trabalho redondo, porque eu falo que o social media ele não consegue trabalhar sem o apoio do cliente. As pessoas acham que quando ela contrata um social media, ela não tem que fazer mais nada. Só que não funciona assim. A rede social, ela anda como uma via de mão dupla. Se o cliente não fornece informação, a gente não consegue trabalhar. Então, muitas das frustrações das pessoas com equipe de marketing, etc., é nesse viés de que eles acham que eles vão contratar e eles estão 100% livre, a rede social tá entregue, tá tudo certo, mas a gente precisa ter essa conversa, essa interação e esse relacionamento para que o trabalho fique redondo. Então, quando eu penso em futuro, eu penso em construir sim uma rede onde a gente atenda empreendedores e ajuda empreendedores, mas de uma forma home office, de uma forma onde cada um produza e também aflore as suas características, aflore os seus pontos positivos. Eu acho que o fundamental para a gente estabelecer um relacionamento com o cliente é você se importar com ele. Então, quando eu vou prospectar um cliente ou a gente tem uma reunião de proposta comercial, eu acho que o primeiro ponto é você escutar mais do que você falar. Então, o cliente ele também tem uma história, ele também cresceu de uma forma, ele também tem uma trajetória igual a você. Então, vamos dizer assim, esse atendimento com o cliente, essa proximidade, essa conexão, vai muito mais dele falar e você ouvir. Você entender e humanizar o seu atendimento é fundamental para que o cliente, por exemplo, te presenteie. Hoje em dia, eu dou presente para os meus clientes e recebo presente dos meus clientes pelo bom relacionamento que a gente tem. Então, ele é muito mais que um cliente. Eu me importo com ele, eu me importo com a fase que ele está vivendo. Exatamente porque a gente precisa dessa relação. Então, a gente se relacionar, entender as necessidades dele, os sonhos dele, o que ele gosta, é fundamental até pra gente entender como é que a gente vai trabalhar com ele, a gente entender a personalidade dele pra conseguir comunicar de uma forma mais assertiva, pra gente entender a linguagem que ele usa também, pra se aproximar com as pessoas que acompanham ele. Então, essa minha relação com o cliente, ela vem muito de várias reuniões, de encontros, a gente conversa bastante, conversa inclusive sobre vida pessoal, exatamente para que ele me entenda, para que ele me conheça e confie mais em mim, porque eu falo que quanto mais uma pessoa ela tá próxima de você, mais uma pessoa admira você, mais uma pessoa se enxerga em você e mais uma pessoa confia em você devido a essa construção de relacionamento, a tendência dela virar, vamos dizer assim, em questões de conversão é muito maior. É muito mais fácil uma pessoa comprar de você quando ela confia e quando ela te conhece. Então eu prezo muito por esse relacionamento, até por uma questão de fidelização de cliente. Eu não sou o tipo de social media que vou lá e fecho um pacote e depois faço isso pro cliente, o cliente não tem resultado e ele vai embora. Então, o meu intuito não é pegar vários clientes, é usar os que eu tenho, fazer ele virar meu fã de carteirinha e fidelizar ele há anos, que é o que eu faço. Alguns clientes que eu tenho veio de trabalhos lá atrás e que eu levo até hoje na minha vida de social media. Da era 100% digital. Então eu não sou o tipo de pessoa que anota as coisas em papel, é tudo nota de celular, é tudo no computador. Então eu não me divulgo no marketing tradicional. Então hoje em dia a gente tem uma ferramenta que eu acho valiosa, que é o tráfego pago. Então a gente usa aí ferramentas como Google e ferramentas como Facebook Ads e atualmente o TikTok Ads.
Então, a forma da minha divulgação de trabalho, primeiramente, vem da parte de criação de conteúdo orgânico, então eu não boto nenhum dinheiro, eu só crio conteúdo diariamente. Eu tento ter uma frequência de postagem, eu tento mostrar o que eu estou fazendo para construir essa minha autoridade, as pessoas entenderem o que eu faço, me enxergarem como eu quero que elas me enxerguem através da minha imagem. E depois eu também uso essa divulgação através do tráfego pago. Então eu crio conteúdos que eu já criei na minha rede social, organizo uma campanha, gero essa campanha, coloco um dinheiro nela para que esse conteúdo seja entregue de uma forma segmentada. Então eu escolho literalmente o cargo daquela pessoa, quantos anos ela tem, a localização dela, se ela tem filhos ou não, quando que ela faz aniversário, quais são as preferências dela, quais são os gostos dela através de uma campanha de tráfego pago. Eu consigo acertar os clientes que eu quero, que eu sei que vão ter ticket para pagar o meu produto, para pagar o meu serviço nesse caso. Então a minha divulgação ela vem de tráfego pago, porque vamos supor que eu tenho um estabelecimento, vou fazer uma analogia aqui com você. Eu tenho um estabelecimento ou então eu tenho uma agência de marketing fixa. E aí eu acabei de abrir ela e eu vou falar, vou fazer panfleto. Vou panfletar, porque na minha cabeça eu vou estar panfletando ali perto, as pessoas que moram ali perto vão se interessar, por exemplo, por agência de marketing. Só que eu esqueço que às vezes as pessoas não moram por ali, as pessoas só estão passando por ali. Ou então eu não sei se de fato aquela pessoa tem o valor monetário para me pagar pelo meu serviço, se ela se interessa realmente sobre aquilo, se ela realmente, não, eu preciso de uma agência de marketing ou não, se aquela pessoa de fato gosta de marketing ou não, se ela conhece marketing ou não. Eu não sei poder aquisitivo, eu não sei o nome dela, eu só sei que ela é homem ou mulher e não sei nem a idade, nem a profissão. Então, quando a gente panfleta, não sou contra a panfletagem, acho que ela funciona mais de acordo com uma estratégia, mas quando a gente tá panfletando ali, a gente vai nessa tendência. Já no tráfego pago, não. No tráfego pago, por eu segmentar e escolher as pessoas que eu quero atingir, na internet a gente tem uma proporção gigantesca, a gente consegue atingir milhares de pessoas. Então, por exemplo, eu subo campanhas às vezes, varia de preço para preço. Então eu posso às vezes investir R$50, R$100, R$200, R$1.000, varia da condição que eu tenho. Mas, por exemplo, já fiz campanha investindo R$50, onde eu alcancei 89 mil pessoas. É uma proporção que só a internet consegue alcançar. Atualmente eu faço uma parceria, mas eu pago pelo serviço. Eu tenho uma parceria com uma fotógrafa, é uma fotógrafa desde a minha época de estágio também, então a gente tá nessa jornada junta. Então o meu serviço é associado a dela sempre. Então toda vez que eu vou vender o meu serviço, eu vendo dela junto comigo, ela recebe a parte dela 100%. E a gente trabalha junto. Eu abri a minha própria empresa, eu tô com sociedade com a Estúdio Online, que é a minha época de estágio, trabalhando com o meu ex-chefe, então hoje em dia sócio. E também faço parcerias, às vezes, com outros profissionais da área de marketing, que estão montando infoprodutos também, para construir a minha autoridade em outros cursos, em outros nichos de mercado, para ganhar essa visibilidade. Permuta não é algo que eu faço, a gente não troca geralmente muito serviço, muito porque eu já tenho uma equipe para isso, então eu não acho que faz sentido. Mas não fecho as minhas portas para isso, sempre estou aberta a escutar as pessoas, sempre. Então toda vez que alguém vem falar comigo, eu super escuto, eu super converso, super dou atenção, porque eu acho necessário. Para mim é aquele negócio até na prática. O cliente que vem, a pessoa que vem te mandar uma mensagem, ou quando você entra no restaurante e não é atendido, ou mal atendido, você vai embora. Então eu nunca fecho portas, porque eu acho que o network ele é muito importante. Acho que devido ao sair do CLT e virar autônomo, eu não gosto da ideia de ter alguém subordinado a mim. Eu gosto de ter parceiros de trabalho que construam junto comigo um sonho. Então atualmente eu tenho pessoas trabalhando comigo, como por exemplo a minha fotógrafa, e a gente constrói, vamos dizer assim, o nosso network e os clientes juntas. Então, quando eu não penso em ser uma agência de marketing tradicional, que tem um espaço físico, que isso e aquilo. Eu prefiro ter colaboradores por todo o Brasil, por exemplo. De uma forma home office, porque eu acredito muito nesse modelo de trabalho. Eu acredito que existam sim pessoas que são extremamente produtivas, são pessoas que não precisam estar ali presas, vamos dizer assim, de 10 até tal hora. Eu acho que eles podem produzir de acordo com o melhor horário que eles produzem. Tem pessoas que são mais noturnas e produzem melhor à noite, tem pessoas que são mais de dia. Então, assim, eu acho que cada um tem que... É muito mais demanda. Se você consegue entregar e me dar um resultado, pra mim tá tudo certo. Então, quando eu penso em futuro, eu penso em construir sim uma rede onde a gente atenda empreendedores e ajuda empreendedores, mas de uma forma home office, de uma forma onde cada um produza e também aflore as suas características, aflore os seus pontos positivos. Só que o meu maior sonho hoje em dia não é esse, é através do empreendimento que eu tô montando agora. Como eu falei, eu tô dentro do mercado de infoproduto, então eu quero conseguir ensinar outras pessoas a fazer as mesmas coisas que eu faço, a faturar a mesma coisa que eu faturo ou muito mais.
Então eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero até que tenham pessoas melhores que eu dentro do mercado. Eu acho que a profissão de social media é uma profissão do futuro que acho que ela nunca vai, vamos dizer assim, parar de existir, chegar à inteligência artificial e tal, mas não substitui o olhar humano. Querendo ou não, a gente é muita emoção, a gente é muito coração, as pessoas elas compram por emoção. Quando eu penso nos meus planos futuros é montar o meu curso e ensinar as pessoas a fazer o que eu faço hoje em dia, ensinar as pessoas a se posicionarem, ensinar as pessoas a faturarem e viverem a liberdade que eu vivo. Empreender digitalmente exige também muita disciplina, porque às vezes a gente fala, não, eu não vou gravar isso hoje, eu não tô bem, eu não tô bonita, eu não tô isso e aquilo, a gente começa a procrastinar demais. Então eu acho que o digital, ele te dá um pouquinho de preguiça nesse sentido, porque você também tem, assim como o negócio presencial funciona, que você tem que estar ali dia após dia, o digital também funciona da mesma forma. Então a gente também tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem no físico, no digital. Então eu acho que as dificuldades é da gente não procrastinar porque a gente acha que a internet é irrelevante ou porque a gente não tá no nosso melhor momento. Então o digital, ao mesmo tempo que ele aproxima muito, ele também distancia. Então eu não posso mentir e falar que o digital, ele também tem um pouquinho dessa quebra de relacionamento e por isso que eu me importo tanto com isso. Por isso que eu me importo tanto com escutar o empreendedor, com entender ele, com a gente conversar. Que dica que eu dou para quem quer empreender, sair do CLT, começar a viver de social media? Primeiramente, tome a decisão. Eu sei que no começo não é fácil, vão vir muitas inseguranças, são inseguranças que a gente pensa até hoje em dia, quem é autônomo pensa, quem é autônomo passa por isso, porque você querendo ou não vai ser seu próprio chefe, então você tem que ter muita disciplina para isso. Mas a dica que eu dou é, se você tá pretendendo sair, comece primeiramente a se posicionar, comece a criar conteúdo para você, comece a mostrar para as pessoas o seu conhecimento, porque tem muita gente que para você o seu conhecimento pode ser básico, mas para outro pode valer ouro. Compartilhe esse conhecimento, comece a criar conteúdo para sua rede social, crie um portfólio para você também dos seus trabalhos, do que você já fez. Se você não tiver, monta um. Comece a se posicionar, crie esse portfólio, mostre o seu trabalho, apresente o seu trabalho e não tenha medo. Pense que você é capaz, acredite no seu potencial, realmente. Você que vai determinar essa virada de chave na sua vida. É você que é o seu termômetro, realmente, da sua felicidade, dos seus sonhos. Então, quanto vale o seu sonho? Você quer viver sempre trabalhando pelo sonho do outro? Ou você quer gastar o tempo que você está gastando para o outro pelo seu sonho, pelas suas coisas, pelas suas conquistas, pelos seus objetivos? Quando você achar que você tá com algum cliente ali bom, fideliza ele ao máximo, faz ele gostar de você, do seu trabalho, encanta ele. Não atenda ele como mais um, realmente atenda como querendo fazer a diferença na vida dele, que assim você vai ter aquele cliente pra sempre. E aí é o momento onde você faz a transição de carreira, se você se sentir segura pra isso e você tomar a decisão que você realmente quer viver de social media.